E aí, pessoal, tudo certo por aí? Vem com a gente porque tá começando o Tá Ligado na Cidade, aqui na TV Câmara de São José dos Campos. Tudo bem por aí, galera? Se prepara, porque hoje o tema do programa é complexo, hein? A gente vai falar sobre saneamento básico. No Brasil, o saneamento básico apresenta muitos desafios ainda. Boa parte do país ainda enfrenta problemas como a falta de água potável, canalização de esgoto e coleta de lixo. E o que precisa ser feito para garantir a qualidade de vida à população e preservação do meio ambiente? Quem responde a essa e outras perguntas é o professor Wilson Cabral. No quadro Tá na Rua, o nosso repórter Vitor Krigor perguntou o que a galera acha que pode melhorar na prestação desses serviços aqui na cidade. Além disso, tem o quadro Atividade Legislativa com o nosso colunista Lucas Guerra. O Tá Ligado tá no ar. Água potável, esgoto sanitário, coleta de lixo, drenagem de águas pluviais, tudo isso se refere ao saneamento básico. São serviços essenciais na garantia da saúde pública e preservação e prevenção de doenças. E parece que a gente está falando de algo simples, né? Que é o alcance, tá ao alcance de todos, mas não é muito bem isso, viu? Segundo o IBGE, 32 milhões de pessoas vivem sem acesso à água potável e mais de 90 milhões não têm coleta de esgoto no Brasil, ou seja, mais de 40% da população. Os números são referentes a 2022, mas ainda refletem uma situação comum no país. Frequente, né? Para entender melhor os desafios de uma realidade como essa, a gente recebe aqui no Tá Ligado o professor Wilson Cabral. Professor, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. É uma boa oportunidade para discutir uma questão que é complexa, mas também a gente pode simplificar. Essa é a ideia do programa. Exatamente. Bom, falando dessa realidade que a gente vive, né, professor? Primeiro, a gente deu alguns números em relação à parcela da população que ainda não é assistida por esses serviços e, claro que é tentar simplificar muito, mas por que essa realidade ainda é tão comum, se a gente for pensar principalmente na questão geográfica, né, Samu? O sudeste do país vive uma realidade, outras regiões vivem situações totalmente diferentes, né? Embora não seja uma condição específica do sudeste, né? Você tem algumas regiões, especialmente as capitais, né, porque com uma questão de escala, elas têm condições de oferecer um serviço melhor, baseado nessa ideia do saneamento centralizado, né? Que é uma ideia que vem dos anos 80, que você, para fazer o saneamento, você tem que colocar as redes de água e de esgoto, né? E isso é um custo muito alto, e aí, a partir disso, todo mundo está conectado e você começa a receber os benefícios de tudo isso funcionando, né? E o custo, por ser muito alto, tem muitos municípios que não conseguem arcar com isso. Então, o Brasil passou por uma fase em que esse serviço era um serviço municipal. Por falta de protagonismo dos municípios para fazer isso acontecer, porque não tinha recurso, o Estado passou a assumir. O Estado que eu digo, os estados, né? Então criaram companhias estaduais que atendiam vários municípios. A Sabesp é um dos exemplos aqui no estado de São Paulo, mas em cada estado, basicamente, você criou uma grande companhia que abraçava a maior parte dos municípios que não tinham condições de fazer sozinho, né? E isso insistindo num modelo de saneamento centralizado. Então o custo alto do saneamento que faz com que muita gente ainda não tenha esse acesso à água potável ou à coleta de esgoto e tratamento. E a gente viu alguns dados, né, tanto do IBGE e outras pesquisas também, que falam sobre a complexidade do saneamento, né? E parece que é algo que é só água encanada, mas tem outros tópicos, né, que compõem o saneamento também. Por exemplo, a drenagem, né, de águas pluviais, da água da chuva. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o pessoal, quando a gente fala de saneamento básico, né, pode ter pessoas aqui na nossa cidade que tem um item do saneamento básico que não é contemplado. Então, quando a gente fala de saneamento básico, de quais fatores a gente está falando? Bom, isso mudou com o primeiro marco do saneamento básico no Brasil, que é de 2007. Antes disso, saneamento básico era basicamente água potável e esgoto, coleta e tratamento de esgoto. Era isso. Com o marco legal,
foram incorporadas a essa concepção de saneamento a questão do resíduo sólido. Tá? Então, os resíduos sólidos entraram na conta do saneamento básico e a drenagem pluvial. Né? O que é a drenagem pluvial? Quando chove numa cidade, né, essa água vai percorrer caminhos, né, por gravidade. E esses caminhos vão levar aos rios, no final das contas. E ela passa por a cidade e leva toda a poluição, vamos dizer, que está na cidade, nas ruas, etc., e leva para os rios. Então, a drenagem pluvial é uma parcela importante do saneamento básico, porque a gente está falando de água, está falando dos rios, da poluição dos rios e assim por diante. Então, todos esses são 4 itens. Coleta, abastecimento de água, a coleta e tratamento de esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos. Como é que a gente lida com o lixo na cidade? Então, tudo isso hoje é saneamento básico. Muita coisa, né, Samuel? Bastante coisa. Bom, e se tratando de algo que todo mundo usa todo dia, a gente tem que conversar com a galera para saber o que eles acham, né? É isso aí. No quadro Tá na Rua, o Vitor Krigor perguntou para o pessoal o que eles acham do serviço de saneamento e o acesso à água potável nos bairros aqui da cidade. Vamos dar uma olhada. Você já pensou em viver um mundo sem água? A água está presente nos momentos mais importantes do nosso dia a dia, como fazer comida, escovar o dente e outras coisas que a gente não pode deixar de fazer. Por isso, no Tá na Rua de hoje, a gente veio bater um papo com a galera e verificar como está o acesso à água potável. E mais, a gente também quer saber se o descarte dessa água, a coleta de esgoto, está funcionando certinho lá na região onde eles moram. Bora lá, vamos conferir com a gente. Qual é o nome da senhora? Regina Monteiro, Maravilha. Dona Regina, me diz uma coisa, onde que a senhora mora? no Jardim República. Jardim República, lá Zona Sul. Me diz uma coisa, lá no Jardim República tá tendo acesso à água potável de maneira correta? Bom, há 2 anos que eu estou morando lá, sim. Tá normal, a água sempre, eles estão sempre fazendo teste lá perto. Lá tem uma caixa da Sabesp, tem uma caixa de esgoto lá que eles vão sempre limpar lá. Pra mim tá normal. Então a água tá saindo sem cor, sem cheiro? Sem cor, sem cheiro nenhum. Olha, já cortou umas 2, 3 vezes desde que eu moro lá, mas eles resolvem rápido por ser, eu acho que um bairro de médio padrão, assim. Então, eles resolvem bem rápido, eles mandam a caixa da água, mandam tudo. Como que tá o fornecimento de água lá na região que o senhor mora? Não, a água está tudo ok, a única coisa que vem de vez em quando é muito sujeira. Sujeira. Eles limpam alguma coisa e vem na água junto. Então tá precisando fazer a limpeza das fossas. Me diz outra coisa, já que a fossa não está sendo limpa, como que tá o odor? Tá tudo certo? O que que tá indicando? Não, na rua tem dia que é insuportável. E vem do esgoto da rua. Isabela, onde que você mora? Moro no Rio Comprido. Maravilha, me diz uma coisa, lá no Rio Comprido, como que tá o saneamento básico? Como que tá o fornecimento da sua água? A coleta do esgoto tá certinho, tá sendo feito o descarte de maneira correta? Conta pra gente. Não, lá em casa, toda vez que eu chego do serviço, sempre acaba a água. E sem contar também que o esgoto, tipo, sempre tá com um cheiro forte, sabe? Eu não sei de onde que vem esse cheiro, se é da terra, não sei. Mas sempre que chego em casa, eu ainda até costumo colocar... Eu não sei se você já viu remédio pra barata, sabe? Eu coloco pra ver se o cheiro muda, porque é um cheiro forte, né? Não adianta nada. Que show da Xuxa é esse? O que o senhor acha que poderia melhorar, já que na sua casa está funcionando certinho, pelo menos ali na sua região? Ah, rapaz, o problema ali, mais na minha região, é quando é o vazamento. Quando dá vazamento nas ruas, a assistência é demorada. E me diz uma coisa, aqui no centro, como que está o fornecimento de água na casa do senhor? Olha, tá excelente. Eu só poderia elogiar a Sabesp, porque é nota 10, não falta água, a água não tem cheiro, não tem nada. Ó, pelo visto as pessoas estão tendo acesso ao saneamento básico e estão recebendo água de qualidade, que é importantíssimo. Deixa eu compartilhar uma história com vocês. Lá na minha região, no Jardim Estoril, Zona Sul de São José dos Campos, a gente já teve mais interrupções no fornecimento de água, ficar com a pressãozinha um pouquinho baixa no final de semana, que é quando a gente vai lavar aquela roupinha, mas ultimamente está funcionando tudo certinho, hein? Marvin, Thiago, quero saber de vocês aí no estúdio. Como que tá o saneamento básico na região de vocês? Vocês estão recebendo água de qualidade, sem cor, sem cheiro? Como que tá? Conta pra gente. Eu vou ficando por aqui, na semana que vem tem mais Tá na Rua, com outro tema que é de interesse público. Tchau!
Olha só, Samu, o Thiago não está aqui, mas eu tenho certeza que a sua opinião também é de suma importância. Olha só, Marviseira, eu moro ali perto, na região do parque, e ali é tudo tranquilo, mas eu entendo que também é um bairro bastante antigo e tal, que teve um planejamento, né? Então, por lá tá tudo ok. E na sua região? Eu moro ali no Flamboyant, até onde eu sei, tá tudo tranquilo. Mas talvez pode ter uma miopia minha aí, uma falta de percepção do problema real da situação, né? E, professor, vamos voltar aqui a conversa com o professor Wilson. A gente viu num recorte aqui da cidade que tem pessoas que têm problema com saneamento aqui na cidade. Então, não é só porque a gente está na região sudeste e talvez os Isso. dados de maneira geral aqui sejam positivos, que não existam problemas ainda, né? Não, e notaram que uma das que respondeu que tem problema é do Rio Comprido. Uhum. E o Rio Comprido tem um problema de drenagem pluvial, né? O Rio Comprido tem um problema de inundação. Então, é outra coisa que está inserida dentro do contexto do saneamento básico também, né? Então, lá eles sofrem de várias formas, né? E tem outros problemas que às vezes a gente não percebe, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui em São José dos Campos, a gente perde em torno de 40% da água que é tratada e para ser distribuída para as unidades, né? 40%. É muita coisa. É um desperdício enorme de um recurso que está escasseando, está diminuindo, né? Então, esse é um problema que às vezes a população não percebe. Por quê? Porque chega lá, está chegando a água, está coletando esgoto, em princípio está tudo ok, né? Mas isso perde no caminho. Você tem perdas no caminho. E essas perdas aqui são consistentes. E, professor, você comentou a respeito da situação no Rio Comprido, né, da realidade ali no Rio Comprido. Isso acaba, de alguma forma, também chegando até a questões que envolvem saúde pública, se tratando de problemas de coleta, de esgoto, problemas como ela relatou, mau cheiro, também acaba, de certa forma, onerando a saúde pública, né? Com certeza, e a gente está falando, inclusive, não só do saneamento doméstico, por exemplo, da questão do tratamento, coleta e tratamento de esgoto doméstico. Ali você tem emissões que às vezes vêm de empresas, né? Então, recentemente, houve um caso em que a água do Rio Comprido estava cor-de-rosa, né? Por quê? Porque no lançamento de alguma empresa, então quem agia nesse caso era a CETESB, para identificar e tentar identificar qual que é a empresa, porque muitas vezes essa empresa ou deixa de usar a rede coletora de esgoto, porque em tese não pode, quando ela tem um lançamento de algum efluente tóxico ou alguma coisa assim, e ela deveria tratar de outra forma. E aí ela simplesmente lança direto no rio, né? Então há problemas aí, e aí o ambiente vai sofrer, né? E o ambiente sofrendo, a gente sofre também, consequentemente. Então o rio com uma baixa qualidade, uma qualidade pior, vai nos afetar. Lembrando que nós, por exemplo, aqui em São José dos Campos, coletamos água do Paraíba do Sul, tratamos e distribuímos para a cidade, né? Grosso modo, 70% da água que a gente recebe em casa vem do Paraíba do Sul, passa por um tratamento e é distribuída. 30% vem de poços artesianos, da Sabesp. Então, ela coleta essa água, coloca no sistema de distribuição e distribui também para a cidade. Então, se o Rio Paraíba, se a gente polui o rio, a gente vai ter, consequentemente, uma água, depois que a gente vai coletar essa água para usar, também pior, ou de duas uma, ou a gente vai acabar recebendo uma água pior, ou a gente vai gastar muito mais no tratamento, para torná-la adequada para o nosso consumo, né? Então, eu moro na Vila Ema, e por um bom tempo a gente teve problemas com a água, que ela chegava sem odor, mas chegava com muito material particulado, com muito material em suspensão, que a gente fala. Então, água turva, inclusive, né? E o condomínio teve que colocar filtros da água que vinha da Sabesp. Filtros que a gente tinha que trocar a cada 15 dias, porque eles estavam saturados com essa quantidade de sedimento. E é uma região da cidade que também é bastante antiga, Isso. né? Não é como se fosse um bairro que teve uma ocupação irregular, né? Na verdade, foi uma ocupação ordenada, né? Perfeito. Professor, esse é um tópico interessante, um tema interessante. A gente continua debatendo ele daqui a pouco, né, Samu? Isso aí. Mas chegou a hora do nosso primeiro intervalo aqui no Tá Ligado, mas fica aí, gente. Daqui a pouco a gente volta.
De volta com o Tá Ligado na Cidade, e a gente fala agora da Lei 14.026 de 2020. Ela é uma atualização do Marco Legal do Saneamento Básico. A ideia é simples: garantir que o governo federal, os estados, os municípios e a sociedade trabalhem juntos para oferecer água potável para toda a população, coleta e tratamento de esgoto, diretrizes para a limpeza urbana, gestão de lixo e também um sistema de drenagem de águas da chuva. Bastante coisa, né, Samu? O Marco Legal também estabelece algumas metas. Até 2033, 99% da população deve ter acesso à água tratada e 90% deve ter coleta e tratamento de esgoto. É isso aí. Além das regras e investimentos para que isso aconteça, o Marco Legal também determina que é preciso promover a conscientização, capacitação e participação ativa das pessoas envolvidas. O entendimento é que somente dessa forma será possível garantir a universalização do saneamento básico no Brasil. Agora a gente volta a bater um papo com o professor Wilson Cabral, justamente sobre tudo isso que envolve o Marco Legal do Saneamento Básico, né, professor? A gente está falando de 2033, daqui a pouco tempo, 9 né? anos. 9 anos. Quão distante a gente está disso? Dá para ter uma ideia? Não estamos tão distante assim quanto estivemos no passado, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás. Então, houve uma progressão razoável, lenta ainda, mas razoável nesse último período. Vamos colocar os últimos 15 anos, né, por conta até do marco de 2007, né, que foi refeito agora em 2020. Né. O que chama atenção, quando a gente fala, por exemplo, que saneamento inclui resíduos sólidos, em 2007 se previa que até 2014 a gente teria liquidado os lixões, né? Ou seja, aterro sanitário, lixão, aterro controlado fazem parte do saneamento básico. E aí a gente veio protelando essa meta, né? E não cumprimos. Até hoje nós temos diversos lixões em municípios do Brasil. Não é o caso de São José dos Campos, mas há vários municípios que têm lixão. E o lixão é aquele quando você joga simplesmente sem controle qualquer, né? E aí a gente também tem esses números, não alcançamos os números colocados lá em 2007 para o saneamento como um todo, para água potável, para acesso a esgoto e tratamento. E aí esse novo marco de 2020 coloca essa projeção. Então até 2033 a gente precisa atender 99% das casas vão ter que ter água potável e 90% vão ter que ter esgoto coletado e tratado, vejam, que é uma diferença aí. O que é isso? Uma coisa é você colocar a rede de esgoto e coletar o esgoto das residências. Muitas cidades faziam isso e jogavam esgoto no rio direto, né? Ou seja, coletavam de todo mundo, depois jogavam no rio. Então tem que ter o tratamento. Então esse é um diferencial desse último marco, ou seja, ele estabelece que coleta e tratamento, então tudo que você coletar, 90% que você vai ter que coletar e vai ter que tratar. Não pode lançar no rio. E professor, até é interessante o senhor falar sobre essa questão dos lixões e tudo mais, né? Porque a gente viu agora que foi incluído, né, no saneamento básico também a coleta de lixo, mas queria que o senhor explicasse um pouquinho para a galera por que é importante, né, a gente cuidar também do lixo, porque assim, a gente vê que em muitos bairros, em outras cidades principalmente, acho que aqui em São José a gente avançou bastante, a coleta de lixo e o gerenciamento desse lixo é um problema gigante, né? Regiões que se acumulam lixo e tal, e aí, por que isso é saneamento, né? Isso, quando chove, entope as galerias de águas pluviais, polui o lençol freático, né? Por que a gente tem que também pensar para o futuro nessa gestão do lixo como uma questão de saneamento? Vamos fazer uma analogia aqui. Pensem na profissão médico. Vocês acham que é uma profissão importante, né? Que a cidade, a população precisa? Sem dúvida. Ou seja, se o médico resolvesse parar, os médicos parassem, a gente teria mortes, né? Problemas com saúde decorrentes disso, etc. e tal, piorando, né? Agora pensem no gari. Pensem no coletor de lixo, se ele para.
Também tem um problema. Já aconteceu aqui em São José dos Campos, né? O que acontece? O lixo se acumula e isso causa um transtorno enorme. Algo muito parecido, né? Você começa a ter mais doenças, você começa a ter acúmulo de vetores, né? de doença, porque o lixo atrai insetos, atrai, né? pequenos roedores e gera doença. Como você falou, o lixo acumulado, se chover, e aliás, as duas situações mais recentes que aconteceram aqui em São José dos Campos foi em época de chuva. Né? Então, além do acúmulo de lixo, você tinha chuva, levando isso pelas galerias de água pluvial, entupindo as galerias, gerando problemas de inundação, enfim, então, um caos. Né? Uma nota, então, os garis deveriam ser mais bem valorizados. Sem dúvida, né? sem dúvida. Pela sociedade e pelo poder público. Sim. E tem aquela questão, assim, todo mundo já ouviu em algum momento, se você não tiver, se você não gastar com isso agora, vai gastar com remédio depois, né? Isso também se aplica a essa questão dos custos da saúde pública, de forma geral? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Quando a gente fala da saúde pública, o maior gasto, o gasto mais, vamos dizer assim, de maior volume, são os gastos com hospital, com internação hospitalar. Né? Ou seja, eu tenho que, ao máximo, evitar internação hospitalar. Se eu, por exemplo, não invisto adequadamente no saneamento e tenho, por exemplo, doenças simples como diarreia, né? A diarreia pode levar, se ela for evoluir, ela pode levar a uma internação. Sim. De uma criança, pode levar até óbito. Né? Então, quando essa criança vai para um hospital, o custo dela para o sistema é muito maior que ela está no hospital. Né? Então, se a gente trata lá na frente, lá no começo, investe em saneamento de forma que ela tenha água potável, que ela tenha esgoto coletado e tratado antes de ser jogado no rio, que a gente tenha coleta de resíduos sólidos adequadamente e destinado adequadamente. Então a gente evita muitas doenças que até afligem essa sociedade. E aí a gente evita, inclusive, a internação. Perfeito. Professor, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Tá Ligado e já deixar o convite para voltar, porque o assunto é muito bom. Muito rápido, né? Rapidinho. Esse é um assunto que a gente pode estender bastante, em vários episódios aí para conversar. Vamos chamar o professor em outros programas para a gente dar andamento na conversa. Vamos lá. Inclusive, eu só não sei se ainda dá tempo, mas a gente tem aqui em São José números acima da média nacional em termos de saneamento, de modo geral. Mas a gente poderia avançar em outras coisas, né? O saneamento, a água potável, por exemplo, nós não temos um tratamento que reduza o volume de hormônio, de antibiótico, de microplásticos, né? Então a gente podia já, numa cidade mais avançada, pensar num tratamento mais avançado também. Para a gente continuar na vanguarda, né? Exatamente. Continuar aí à frente. Tá na pauta. É isso aí. Pessoal, o Tá Ligado vai para mais um intervalo, né, Samu? Mas daqui a pouquinho a gente volta, ainda tem atividade legislativa, e não percam. Daqui a pouquinho a gente volta. O Tá Ligado na Cidade está quase no fim, mas chegamos ao terceiro e último bloco, portanto, hora de falar dos trabalhos aqui da Câmara Municipal, né, Marvinzeira? É isso mesmo, Samu. Chegou a hora do nosso quadro Atividade Legislativa. E no Atividade Legislativa, como sempre, nós temos a presença do nosso colunista Lucas Guerra. Fala, Marvin, como tudo tranquilo? Tá? Samuel, bem-vindo de volta. Bom filho a casa torna. Tá sempre. Todo mundo de azul hoje, mais ou menos. Aí, A gente tem a tradição de sempre escolher uma roupa meio parecida. Isso, a gente manda mensagem antes de sair de casa. Eu não recebi, mas acertei aí. Perfeito. Guerra, hoje o tema do programa, nós falamos sobre saneamento básico de forma geral, né? Não só a nossa realidade aqui em São José, mas do país todo. É muito interessante saber da diversidade de realidades que a gente tem e como em cada lugar são medidas diferentes que precisam ser tomadas, né? Sim, saneamento é fundamental para a qualidade de vida, né? Acho que de qualquer cidade, né? Para a saúde,
da população e com certeza esse é um tema muito debatido aqui na Câmara. Acredito que vocês devem ter falado aí do processo não só de saneamento, mas de acesso, né? Sim. Distribuição dos serviços de água e saneamento como um todo. E eu aproveitei esse tema para trazer um trabalho aqui da Câmara justamente voltado na fiscalização de todo esse serviço que é fundamental para a cidade. Eu sempre bato nessa tecla, mas é bom que todo mundo entenda que está em casa, né? Que eu falo, olha, os vereadores sempre estão aí fiscalizando a partir de indicações e requerimentos. Isso é uma realidade aqui na Câmara. Os vereadores são muito próximos da população, principalmente quando tem ali algum problema que envolve, às vezes, um despejo irregular de esgoto, que atrapalha, obviamente, como um todo, o acesso à água, né, de qualidade, não só de qualidade, mas o acesso à água, de fato, né, para a população, que é um bem fundamental. Então, há muitas cobranças na Câmara em relação a isso, para que esse serviço seja executado da melhor maneira possível. E há também uma fiscalização direta dos vereadores, principalmente quando a gente fala na companhia de saneamento que atende aqui São José dos Campos, que é a Sabesp. E, inclusive, né, já tem alguns anos, algum tempinho aí, vamos colocar assim, que os vereadores já vêm analisando bem de perto a situação da Sabesp aqui na cidade, principalmente no que tange a falta de água e do acesso à população a esse serviço. Tanto que esse trabalho culminou, inclusive, numa CEI aqui na Câmara. CEI, para quem não sabe, é uma comissão especial de inquérito. É um grupo, né, formado por vereadores, esse é um grupo apartidário, ele não tem fim partidário ou político algum, né, para atuar em um determinado tema e apurar, né, esse determinado tema. Então, a ideia da Câmara, quando ela criou essa CEI da Sabesp, era apurar se estava havendo alguma irregularidade ou quais os problemas estavam sendo realizados pela Sabesp, apontados ali pela Câmara em relação à Sabesp, para que tivesse na cidade, né, despejo irregular de esgoto, falta de água ou outras questões, outros problemas, né, na questão do saneamento básico. E essa CEI ouviu diversos representantes da Sabesp, representantes do poder público, a população, e ela terminou com um relatório que apontou, de fato, né, algumas questões ali envolvendo a Sabesp, principalmente falhas na rede de distribuição. Não sei se vocês falaram isso, né? A água que sai ali da distribuidora até chegar na nossa casa tem diversas falhas e muitas vezes é perdido. E se a gente fosse contabilizar tudo isso, a gente poderia abastecer a cidade eu não sei por quanto tempo. Então cobrou para que tivesse manutenção em tudo isso e apontou essas falhazinhas, culminou num relatório que foi enviado até o Ministério Público, e a gente sabe que isso acabou juntando ali com outro processo, esse a nível estadual, que foi a privatização da Sabesp, né, que agora já é um processo já formalizado, já está em execução, vai impactar São José dos Campos e outras cidades, né? Então foi um trabalho ali atrelado da Câmara que apontou esses problemas, o governo do estado também apontou, ou seja, a Câmara, digamos assim, aqui a gente já percebeu algo que estava acontecendo também, culminou nesse processo de privatização, mas claro, a gente sabe que aqui na Câmara existem lados e lados, obviamente os vereadores, né, defendem, mas também acreditam na privatização, mas acreditam que o valor da conta de água tem que reduzir de fato, então a Câmara continua acompanhando esse processo como um todo, né? Saneamento básico é fundamental para a qualidade de vida, volto a falar disso, e é um tema fundamental aqui na Câmara, na fiscalização. Perfeito, Guerra. Uma historinha, contei uma historinha. Mas é importante para mostrar como a Câmara aproxima, né? Sim, e está sempre próximo à população. Essa questão veio justamente de reclamações da própria população que os vereadores foram apurar. Fechou. Isso aí. Guerra, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Sempre bom ter você aqui. Vamos nessa, Samuel? Vamos nessa. O Tá Ligado fica por aqui, mas enfim, espero que você aí de casa tenha aprendido a importância do saneamento e quais são as ações, né, que a gente tem aqui na nossa cidade voltada para esse tema. Tchau, tchau, gente. Até mais.